A dificuldade tá grande. O Corinthians vai ficar arrumadinho, vai tentar segurar o jogo. É jogo duro, jogo difícil. É aquele jogo que foi contra o Peñarol. O Peñarol veio só para se defender. E aí, numa esticadinha, fez um gol. Então o Corinthians vai usar essa estratégia. Pode ser que utilize. Aliás, o Ramon disse ontem em uma entrevista coletiva que a decepção dele era muito grande, que não teve futebol no Clássico. Teve mais pancadaria do que jogo de futebol. E eu acho que ele tem razão. Eu concordo muito com o que disse o Ramon. Falou que foi o pior clássico que ele participou. O pior clássico que ele viu na vida dele. Teve muita pancadaria e pouca bola. Mas vamos pro clássico. Vamos falar do clássico, que tem rodada do Campeonato Brasileiro ainda para passar ali por aqui. A gente não esqueceu, não, é que o Factual pede passagem, a notícia se impõe e a gente falou o suficiente dessa estreia que já vai acontecer. Aí foi em Brasília. A casa estava tricolor porque era torcida única. 2 expulsões do lado do Corinthians. O Corinthians, engraçado, não sei, Pascoal, você falou desse clássico aí, o primeiro tempo foi ruim mesmo. Não, ruim não. Mas parece que o Corinthians organiza em melhor. Portugal em Lisboa diria que foi um horror, né? O que me chama a atenção foi pênalti, bem marcado e bem expulso o jogador do Corinthians. O Fagner tinha feito uma falta violenta minutos antes, ali na linha do meio-campo, próximo da linha do meio-campo, tomou cartão amarelo. E aí, aos 47 do primeiro tempo, ele fez o pênalti, tomou cartão vermelho, muda completamente a trajetória do jogo. O São Paulo estava jogando nada e o Corinthians coisa nenhuma. Era o que a gente via no primeiro tempo do jogo. O jogo foi um horror. E esse gol? Esse aí é o inexplicável de Almeida, né? Porque a bola aí depois tem o Romero. Em favor do Corinthians, o Romero E esse aí, vai vendo. O Rato, ele não jogou bem, mas o Zubeldia manteve o Rato. Né? Ele não tava. Esse gol do Romero aí também não dá pra perder. Esse se cai na perninha esquerda do Zinho, ali, ó. O Zinho com a perninha esquerda ali, ela botava lá no ferro, lá naquele lado de lá. Né? Aê, lá na arquibancada. Esse é o lance da segunda expulsão. Né? Merecida também, né? Não tem discussão. Tem, não. Jogador das experiente. duas, né? Tinha que ser os dois. Jogador experiente. Os dois. O Luciano, porque vai dar um chapéu. Você está dizendo isso porque o Luciano foi dar um chapéu depois da jogada parada? É isso, Zinho? Sim. Já tinha cartão amarelo. A falta já estava marcada e era a favor do Corinthians. E aí o Luciano vai tentar dar um chapéu. Sim. Aí toma essa cotovelada. Eu queria apenas citar algumas situações. Se o VAR, a gente vai ter um VAR no Brasil direito qualquer hora dessa, a gente vai ter o VAR. O São Paulo ganhou 3-1, o São Paulo Futebol Clube não tem rigorosamente nada a ver com essa arbitragem que foi, para mim, muito ruim, na minha opinião. O São Paulo, eu deixar bem claro, o São Paulo Futebol Clube não tem nada a ver com a arbitragem ruim. Esse é um outro aspecto, perfeito? O São Paulo teve dificuldades no jogo. Quando volta para o segundo tempo, o time vem com um jogador a menos, o Corinthians se arruma direitinho, 3-3-3, o São Paulo não sabia o que fazer. O São Paulo ficou meio que atordoado em campo. O que eu faço? Como é que eu vou atacar? Sem saber que os lados do campo estavam livres e precisava fazer isso, aí, num ataque desse. Era só virar a bola, né? Era só virar a bola, sai o terceiro gol do São Paulo Futebol Clube, porque sempre ia ter o espaço do outro lado, 9 jogadores em campo da equipe do Corinthians e o Corinthians tentando empatar. Agora, se é para dar cartão amarelo, cartão vermelho por cotovelada, tem aí um retrospecto de cotovelada do São Paulo também. Nesse mesmo jogo, né? Nesse mesmo jogo. Teve uma do Arboleda, acho que foi uma mão, não foi um cotovelo, mas foi uma mão no rosto. Tem uma bola aérea, um escanteio do Arboleda, que vai tirar a bola da área, tem um encontro do braço com o rosto do Romero. Tem uma do Caleri em cima do André. Do André Ramalho. Tem uma do zagueiro do São Paulo, que deixa eu ver qual foi o zagueiro do São Paulo. Foi o Alan Franco, eu acho, no Yuri Alberto. Que dá uma chegada no Yuri Alberto. Então, se a mala de ferramenta está aberta, está todo mundo vendo a mala de ferramenta, ela tem que valer para os dois lados. Quando a gente tiver um VAR, alguma coisa decente como o VAR no Brasil, as pessoas serão capazes de ver. O jogador do Corinthians foi bem expulso, o André? Muito bem expulso. O Fagner também, né? O Fagner foi muito bem expulso. As expulsões, mas poderiam acontecer outras. Por que não aconteceram outras expulsões? Aí é que está o grande ponto de interrogação, né? Porque o árbitro em campo, ele não viu, ele foi chamado nas duas expulsões.
Porque no lance do pênalti ele está a 5 metros do lance. Ali, ó. Ele está a 5 metros do lance. E não marcou, né? Não marcou. No lance da expulsão do André, ele está de costas, porque ele marca a falta e sai andando. Rafael e aí... Klein, tá? Só pra gente nomear. Às vezes a gente... Eu prefiro, às vezes, nem falar o nome, que é pra não criar volume, sabe? Não dar uma desproporção para o acontecimento. Né? Mas ele... a expulsão tá bem... Bem expulso o Fagner, bem expulso o André. Mas se é para expulsar o Fagner e expulsar o André, tem outras expulsões também que poderiam acontecer. Antes da gente ver os outros lances, então vamos só fazer o seguinte, porque quando a gente fala em critério, né, e a gente fala nisso aqui todas as vezes... Deveria ter. Às vezes falta. E aí o Fabinho Soldado, depois do jogo, foi exatamente a reclamação dele em relação a esse clássico, assim, não pelas expulsões do lado do Corinthians, mas pela falta de... São Paulo não tem nada a ver com isso, hein? Da arbitragem. Vamos ouvir o Fabinho. O Ramalho tomou uma cotovelada do Caleri e o lance não foi interpretado da mesma forma. Tá certo? Então eu tô aqui exatamente para falar sobre o critério. Isso aqui não é chorar, mas simplesmente toda semana a gente tem problemas seríssimos com a arbitragem. O meu capitão Romero é a nova determinação da FIFA, né? Todos vocês sabem que somente o capitão pode conversar com o árbitro, claro que de uma forma educada. Romero fez isso, tentou fazer isso diversas vezes, tomou o cartão amarelo. Porque ele que é o profissional, que é a pessoa, o atleta ali que faz essa relação. Ele tomou o cartão amarelo. O Yuri tomou uma cotovelada do Alan Franco também. Então assim, a nossa indignação é com a falta de critério. Aí, Mauro, a gente está vendo alguns lances, né? São imagens um pouco mais longe, porque são da nossa câmera, não da transmissão. Mas, mais uma vez, a gente incorre no critério, né? Anotei isso do Fabinho. Falta de critério. E a cada momento a gente tem um dirigente dizendo que o time que ele trabalha está sendo prejudicado. Mas isso é normal, né? Isso não é nenhum privilégio, entre aspas, aí de Corinthians. No sábado foi o Grêmio reclamando, outro dia... todo dia alguém vem para reclamar a falta de critério. Aí, ó, houve esse braço aí? Houve realmente. O árbitro está muito bem posicionado. E ele me parece que ainda deu falta a favor do São Paulo. Entendeu? Os lances que ele tinha que enxergar, ele não enxergou. O VAR o salvou. Porque ele tinha que expulsar o Fagner ali. E ele não... Na hora, ele estica um braço assim de que segue o jogo. Então, se o VAR não chama, a gente reclama tanto de intervenção do VAR, mas tem horas que ele salva o árbitro, salva o jogo, né? Olha isso aí. Agora é o Alan Franco no Yuri, olha lá. Ele também está olhando para o lance, né? Então, assim, o Fabinho tem razão de reclamar? Tem razão de reclamar. Agora, não adianta falar de falta de critério, porque isso acontece em todos os jogos. Um marca pênalti, outro não marca, a bola bateu na mão para um, o outro não bate na mão, enfim. Agora, achei que o São Paulo demorou muito para ganhar, acabou ganhando, matou o jogo num terceiro ali. Sofreu, tinha 2 a mais e o Memphis perde uma bola que não precisava ter perdido. E aí realmente, né, com 4 contra 2, o Corinthians toma o terceiro gol e o São Paulo sacramenta. No gol do Arboleda, tem mais gente do Corinthians, porque olha só, mas tinha jogador expulso. Mas aí é uma bola parada e tem mais gente do Corinthians na área do que do São Paulo. Mas muito mais, não é pouco não. E aí o Corinthians toma um gol de cabeça. Então ali tem algum erro de posicionamento. Muito bom, o Arboleda acho que o 20º gol que já marcou, a grande maioria, evidentemente, deve ser de cabeça, né? Porque ele vai para a área para os escanteios, bola parada. Tem lá o mérito sempre de quem faz o gol. Mas tem 4 do São Paulo contra 6 ou 7 do Corinthians, porque já tinha tido as expulsões, os caras estavam tudo fechado lá atrás, então é uma bola para não se perder. Mas acontece, tem o mérito do outro, não deveria. Se não toma ali, o Corinthians estava dando um aperto no São Paulo que era, podíamos dizer, desnecessário para quem tinha 2 jogadores a mais, né? Então, acho que o São Paulo demorou para matar o jogo, mas enfim, com 2 a menos... Não esperava que o Corinthians fosse sair com os 3 pontos, e sim
O São Paulo. Vendo que o momento é complicado, que o Corinthians tem desafios de rodada a rodada, que o Ramon ontem, pela primeira vez, falou que estava todo mundo esperando desde a chegada dele, né? O bordão que ficou conhecido lá no Vasco da Gama, ontem foi usado pelo Ramon depois da derrota para o São Paulo. E tem o Flamengo aí no meio, na Copa do Brasil. Isso ajuda ou não ajuda? Atrapalha? Como é que é? Vamos ver. Antes de este partido creo que Corinthians viene muy en alza, muy bien, ganando a equipos importantes. Pero con esta actitud yo creo que Corinthians no va a bajar. No va a bajar porque vamos a tener que jugar de partido de local y también partidos de visitante que son confrontos directos. Entonces, y la mentalidad que teníamos hasta antes de este partido fue excelente. No tenemos que cambiar porque jugar contra un equipo, te doy un ejemplo, un equipo como Fortaleza, que viene siendo llegar a jugar a la final, está tercero y le hicimos 5 goles. Entonces, esa actitud es la que no tenemos que cambiar, el equipo, para poder salvarse. Tá aí, é o que todo mundo queria ouvir, né? Que não vai cair. É ele bancando que não vai cair. Agora, o presidente lembrou bem aqui, antes do próximo jogo de Campeonato Brasileiro, tem confronto de ida da Copa do Brasil. Até aí, tudo bem. Estão entendidos Galo e Vasco de um lado, Flamengo e Corinthians do outro. A questão é para a volta. Por quê? Porque Flamengo e Atlético Mineiro, pensando em data FIFA e não ter alguns de seus jogadores para os confrontos de volta, pediram à CBF que alterasse as datas dos confrontos, invertesse a rodada do Brasileiro com a Copa do Brasil, e a CBF acatou esse pedido. Porque a CBF acatou. Só que o Vasco e o Corinthians estão reclamando, estão tentando reverter. Vamos ouvir essas duas partes para a gente fazer esse debate aqui rapidinho. Existe uma regra, existe um regulamento e eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos, porque nós estamos em 3 competições. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, se eu não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro, ele não nos atendeu, e até um certo horário ele simplesmente desligou o telefone. Olha só a falta de respeito conosco. A gente já está vendo a parte jurídica também em todo sentido. O Corinthians não vai aceitar isso. Só para cravar, então pode ser que o Corinthians não entre em campo. Vocês cogitam com essa possibilidade? Não, o que nós dependemos agora é segunda-feira da conversa com o diretor de competições que ficou nos ligar. Diz o presidente que dessa vez ele vai nos ligar, porque nós ligamos sexta-feira o dia inteiro para ele. Chegou até a desligar o telefone. Eu acho que teve uma falta de respeito tremendo com a instituição Corinthians e nós não vamos admitir isso. Vamos esperá-lo a segunda-feira nos ligar para a gente ver o que vai acontecer. Segunda-feira, também conhecido como hoje, não há ainda nenhuma informação de que tenha havido qualquer mudança nesse sentido ou qualquer conversa do Corinthians com a CBF. Entendeu o porquê do condicional, Pascoalzinho? Porque tá tudo meio coisado, né? Ah, mas eu acho tudo muito estranho. Pois é. Porque a CBF depõe contra ela mesma. Porque para ter uma modificação depois de tudo mudar, depois de tudo estabelecido, precisa da concordância dos clubes. E 2 clubes não concordaram. Ah, mas esses clubes podem ser beneficiados. O Vasco também tem jogadores em seleção. Sim. O Corinthians também tem jogadores em seleção. Ah, mas o Flamengo tem mais e o Atlético Mineiro mais. Então, a CBF deveria ter visto isso anteriormente. Antes de marcar as datas. Se tivesse visto anteriormente, esse problema não estaria acontecendo agora. Porque essas datas estariam definidas de maneira que no sorteio isso já estava definido. A partir do momento que você não tem essa definição, porque aqui é desse modelo. Sim. É aquele negócio que o meu avô falava. Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Tá todo mundo gritando, todo mundo reclamando, todo mundo achando. O Flamengo reclamou que não podia jogar, o Atlético reclamou que não podia jogar, agora é o Corinthians que reclama que não pode jogar, que o Vasco diz que tá abalado. O Pedrinho, você viu até que o Pedrinho falou que pode até, de repente, o adversário pode até escolher a arbitragem do jogo. Calma. Não, mas foi o que o Pedrinho falou. Ele tava Pedrinho falou. Cabeça quente então, ali, né? Cabeça não quente, claro, fica nervoso.
Porque se isso tivesse sido feito no dia do sorteio, o gênio da tabela, o gênio que escreve a tabela, se ele tivesse visto que tinha data FIFA, que ia ter problema de jogadores convocados, o gênio da tabela, ele deveria saber que isso ia acontecer. Porque é assim... vamos lá, depois a gente muda. Legal, depois a gente vê o que vai acontecer. Eu nem acredito que alguém vai ligar, o Corinthians vai ligar e vai ter retorno da ligação. Você acha que não vai ter retorno para depois ficar do que assim, nova data instituída? O Vasco tentou, não conseguiu. O Corinthians falou 2 dias tentando, sexta e sábado, falando com o pessoal da CBF e não conseguiu. Hoje eles vão dizer o quê? Não tem jeito, vai ficar do jeito que tá. Aí aquele negócio, o Corinthians vai reclamar, o Vasco vai reclamar, o Vasco vai entrar em campo quarta-feira lá em Belo Horizonte nem voltou, ficou lá, jogou contra o Cruzeiro, vai ficar para essa partida. O Corinthians vai entrar em campo no Rio de Janeiro contra o Flamengo e a reclamação vai ser para o jogo da volta. O Vasco jogando em casa, em São Januário. Mas já é, né? A questão toda já é o jogo... Já é o jogo de volta. Eu acho que tudo tem que ser decidido antes da bola rolar para o primeiro jogo. E o Corinthians e o Vasco têm todo o direito de não aceitar e alegando, inclusive, que torcedores já podem ter comprado assim que saiu o sorteio, pode ter comprado passagem, ter reservado hotel, tem uma série de coisas, não é só o jogo, não. Aí entra no regulamento das competições. E isso precisa ser resolvido. Até para o cara devolver a passagem, devolver o hotel que ele marcou, sei lá o quê. Você sabe como é que é. O nego já comprou passagem para o final do ano. Não sabe nem se o time vai para a Argentina ou vai para Assunção. Mas final de Sul-Americana e Libertadores, muito torcedor já reservou. Aí agora não é mais em Buenos Aires, não. Vai ser na Venezuela. Peraí, o que eu faço? Então, assim... Paquita da Nação, pô. Já tá com passagem. O Respostinha tá louco que isso aí. Tá devolvendo passagem, mas não interessa. Agora o Flamengo, claro, tá pensando nele, ok, tá de todo direito. O Atlético, não sei se vai ter tantos jogadores assim, tá ok. Mas os outros, do outro lado, têm todo direito de não aceitar. E aí a CBF não pode não atender telefone, não falar data do sorteio, e não esperar acabar o jogo, e deixar isso para a justiça, para não sei o quê, porque aí a gente vai ficar aí na dúvida se vai ter lá na outra data, enfim. E aí é só ruim, né, Zinho? Não, porque ruim aí pra tudo. Começa a dizer assim, mas no ano tal o fulano que precisou pediu e a CBF acatou. Aí estão se referindo a quem agora está reclamando da troca, assim. É até difícil a gente fazer uma avaliação quando a gente olha o retrospecto do que é o calendário brasileiro, Zinho. Mas quem deu todas as oportunidades para as reclamações foi a CBF. Exato. Os companheiros foram perfeitos. Pascoal foi perfeito aí. Cara, o digníssimo aí que faz elabora ali a CBF é que controla a logística da seleção brasileira para jogar a eliminatória. Ou seja, a CBF sabe que a seleção ia jogar, teria data FIFA. Como é que você vai marcar uma semifinal? Nós não estamos falando de um jogo, semifinal. Copa do Brasil é mata-mata, semifinal já é a decisão da Copa do Brasil, que é para você chegar na final. Então, assim, você vai marcar um jogo tão importante num final de ano, depois de tantos jogos, de jogadores desgastados, independente de quem chegou. Poderia ser qualquer um que chegou. Agora... porque o time que chegar pode não estar em outras competições. Não pode pensar isso. O Corinthians está em 3 competições, o Atlético Mineiro está em 3 competições. O Flamengo caiu agora da Libertadores, mas está em 2 competições. O Vasco da Gama, que está só no Brasileiro. E está no direito de reclamar o Pedrinho, o presidente do Corinthians. Estão certíssimos. Marcou, estava marcado. Então, nitidamente, eles entendem que é o seguinte... Atlético e Flamengo tem um time melhor que o meu, mas esses times desgastados, a minha possibilidade aumenta e eu ainda vou decidir em casa. Aí logo na minha decisão em casa, com os caras chegando desgastados, eu vou abrir mão disso? Zinho, mas você, futebol não tem que ter o fair play? Tem quando você não vai ser prejudicado, não vem com essa conversa fiada não. Então os caras do Vasco e do Corinthians sabem que é uma grande oportunidade decidir em casa e justamente contra 2 times. Galera, esse foi o vídeo. O Pascoal deu a opinião dele sobre a arbitragem. Vários erros, né? Eu não acredito tanto assim que possa ter tido interferência do CBF. Me pareceu que o árbitro é fraco. Me pareceu bem fraco.
porque os lances estavam muito próximos. Querendo ou não, ele não apitava, não dava cartão. Então, tipo... Agora, sobre o que eu tenho que continuar falando no vídeo, já tem 2 vídeos no canal aí falando, as entrevistas até. E é isso aí. Se você gostou, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve no canal aí, tamo junto, até o próximo.